Desde já, um bom dia a todos. Quero cumprimentar, primeiramente, o senador Romário, que tenho 34 anos e na minha adolescência fui conhecer o esporte, futebol, e como ele já vem jogou bastante. Tentei jogar futebol, mas a minha praia foi outra. Parabenizar ele por alguns momentos felizes que ele acompanhou e levou o nosso país. E também a ministra Laurita Vaz. Acertei? Está um pouco distante. E os demais que se encontram presentes. Gente, eu tô meio emocionado, mas qualquer coisa vocês me perdoem. Tá bom? O meu nome, ele é Luciano Bezerra Dantas, como já foi falado. O meu apelido, ele é bem diferente. É o oposto, é Montanha. Meu apelido, ele é Montanha. Eu tenho 34 anos, eu moro em Uberlândia. Eu sou halterofilista. Muitos talvez não vai saber o que é halterofilismo, mas talvez depois de alguns vídeos que já foi passado via internet, via Jornal Nacional, via algumas coisas, cinemas mesmo. Eu fiquei sabendo que esse vídeo que eu fiz por último agora no Rio de Janeiro foi passado no cinema. Eu fui convidado por um amigo meu. Aliás, o rapaz me conheceu, me convidou para ver o que eu tinha nanismo. E o nanismo, ele entra, como já foi falado, ele entra na área, encaixe como deficiente físico. E me apresentou o esporte paralímpico. E eu dou graças a Deus e ao nanismo na minha vida. Eu tô já inteiro 3 países. Sem o nanismo, eu creio, sem o nanismo e sem o esporte, eu não teria conhecido lugar nenhum fora do Brasil, só nacionalmente. O nanismo, em 2013, eu já venho sido atleta, eu já estou no esporte há 7 anos, baseadamente. E no ano de 2013, teve um Mundial de Anões nos Estados Unidos, lá em East Lansing, lá em Michigan. E esse Mundial de Anões, o Brasil levou pela primeira vez 4 anões da minha modalidade. Levou eu, Erinaldo, que é de Goiânia, tem o nanismo, Maria Risonade, que é de Natal, Lucas Elias, que é de Uberlândia, onde eu moro, e levou... Nossa, deu um branco agora, perdão. O Bruno dessa vez ele não foi, porque ele tinha feito uma cirurgia e estava ausente no momento daquela convocação. Gente, o nanismo, quando eu descobri que eu tinha o nanismo, não foi fácil. Eu posso falar porque muita família aqui tem parente nanismo. E o bullying, para quem não tem um psicológico legal, eu falo para as crianças. Fica tranquilo, porque o que Deus tem para vocês é coisas grandiosas. Porque o bullying Obrigado. O bullying faz parte da nossa vida. O Montanha, o Nanico, o Nãozinho, infelizmente, muitas das vezes nós somos reconhecidos como palhaço de circo, como já se foi falado, que para fazer o povo rir, mas nem sempre a felicidade que sai da gente para ir até outras pessoas, ela não é só desse lado. Ela vem na medicina, vem em várias áreas de trabalho, vem no esporte, que graças a Deus eu e mais alguns parte da equipe brasileira faz parte dessa equipe, e vem, como na medicina já foi falado, em cantores. Aí, ó, quem conhece Nelson Nedes? Fez muita gente alegre aí, ó, muita gente rir. Gente, nos Estados Unidos, quando eu fui lá em Michigan, na realidade eu tinha muito... do meu nanismo, na minha adolescência, eu não gostava do meu nanismo. Mas só que, quando eu fui descobrindo que o nanismo ia ter muitas coisas ao meu favor, eu joguei a bola para cima. Eu lasquei a bola, eu chutei a bola e fui buscar o sucesso. Porque, graças a Deus, quando eu chego numa competição que eu encontro, eu sou atleta paralímpico,
eu chego numa competição que eu deparo com uma pessoa que não tem um braço esquerdo, não tem um braço esquerdo, não tem o braço direito, não tem uma perna esquerda, não tem a perna direita e tem um sorriso melhor do que o meu. Para que eu vou ficar triste? Que tristeza é essa? Você tem que ser alegre. Você tem que olhar para dentro de você, perguntar o que é que está acontecendo. Se ele está feliz, por que você não pode ser? É isso que eu tenho a falar para vocês também. E esse nanismo, ele veio através de um tumor que deu na minha cabeça, que a medicina não tentou me ajudar. Mas eu não fico triste, eu não, como é que fala? Eu não desisti e nem culpo a medicina, porque se a medicina tivesse me ajudado, eu teria feito alguma cirurgia e essa cirurgia eu não ia trazer o que eu estou trazendo no momento, que é conquistas, minha família, a autoestima da minha família, o meu casamento. Eu consegui casar, que não foi fácil, eu falo para vocês, não foi fácil. Para você ver, eu tenho 34 anos, casei 2 anos atrás, mas eu não desisti, sou brasileiro, temos que ser brasileiro. Quando você quer alguma coisa, você não pode desistir, porque muitas das vezes, entra barreiras na sua frente, impedindo o seu sucesso. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que focar no que você... O objetivo é você focar. Porque se você focar no que você pretende fazer, no final, ele dá tudo certo. E como o passo dos anões, o após que me escreveram, desse imenso de prosperar, eu crescer, quando eu morava... Eu já estava morando em Uberlândia, na cidade que eu me encontro presente. Eu trabalhava numa sorveteria. Tanto piadinhas que no início a gente acha ruim, mas depois a gente leva para frente e faz parte do nosso sucesso. Eu trabalhava numa sorveteria que numa esquina, e na esquina seguinte tinha uma família de anões. 3 anões na família, que os pais... 1,70 de altura. Ele teve 5 filhos. 2 puxaram a altura dos pais e 3 teve o nanismo. Entrou o nanismo, que eu cheguei até a conhecer eles. Esses anões trabalhavam nessa sorveteria e passou um rapaz alcoolizado na sorveteria deles e viu o senhor lá, chama Air. Ele já é de idade. Aí eu tava na outra esquina. Aí o rapaz alcoolizado desceu a rua e me encontrou. Falou, você já tá aqui? Aí eu não entendi no momento. Aí, depois que eu fui ver, que eu fui analisar, que eu olhei na esquina, o rapaz estava lá na esquina, o que tem baixa estatura, o nanismo, que eu fui ver que eu me encontrava lá naquela esquina também. Aí a ficha caiu. Aí é complicado para ele, porque para mim foi tranquilo. Mas eu dou graças a Deus o nanismo na minha vida, porque... Mas eu fui um menininho, eu não tinha jeito não. Eu dei muito trabalho para os meus pais, mas foi trabalhos produtivos. Meu pai, eu morava no Rio Grande do Norte, eu não sou de Minas Gerais, eu moro em Uberlândia, mas eu nasci em Currais Novos, eu não sei se alguém já viu falar, fica no Rio Grande do Norte. Meu pai teve um comércio de madeira, uma madeireira, e tinha um caminhão do meu pai na rua da minha casa, na minha frente da minha casa. E eu, como fui levado, eu subi nesse caminhão. E eu fui brincando nesse caminhão em cima dessa carrada de madeira, dessa carga de madeira. Eu caí. Como o nosso irmão aqui, Luiz, falou que nós temos um crânio avantajado, eu escorreguei e caí no paralelepípedo. Eu dou graças a Deus meu crânio avantajado. Porque eu fiquei desacordado por alguns momentos. Aí cheguei até... Meu pai me conseguiu fazer eu acordar.
Mas não é fácil a sociedade, felizmente, de 100%, uma grande quantidade desses 100% ainda discrimina o nanismo. Mas só que o nanismo, eu não queria que acontecesse isso, a discriminação sobre a nossa pessoa. Que nós somos felizes. Para que essa discriminação? Eu sou feliz. Eu consigo o que eu quero. Uma pergunta básica. O senhor Marlos, você consegue levantar uma academia? Eu tô falando a minha profissão. Eu devido à minha profissão. Quero que vocês entendam. Se você for na academia, não sei se você já fez atividade física. O supino, você consegue levantar quantos quilos? Se você pode responder, por gentileza. Montanha, já vi seu filme, eu sei onde você vai chegar. Sei lá, 40. Que legal, parabéns. Mas a sua altura? 1,84, muito bom ainda. Mas o Montanha, ele tem baseadamente, deixa eu ver, 1,30 e alguma coisa. Eu fui nesse vídeo, alguém já deve ter visto esse vídeo meu que está correndo no Brasil inteiro, em algumas partes do Brasil, ou do nosso país e fora do Brasil. Eu fui convidado, o Rio 2016 é organizador das Olimpíadas e das Paralimpíadas do Brasil. E o Rio 2016 fez um vídeo para promover a turma comprar os ingressos para a Paralimpíada. Que o da Olimpíada, os ingressos já foram encerrados. Aí, o que acontece? Houve esse vídeo. E o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o organizador do esporte paralímpico no Brasil, que no internacional é o IPC, como no Brasil é o CPB. O CPB entrou em contato comigo para fazer uma participação, para ver se eu se interessava. Eu não era obrigado a fazer essa gravação. Aí, o que acontece? Eu falei, de maneira nenhuma eu vou desistir. Eu quero mostrar o que o nanismo é capaz de fazer. Aí eu fui lá nessa academia. Eu fui como um morador. Eu moro em Uberlândia, mas eu estava lá no Rio. Eu fui como morador do Rio. Na academia eu fui fazer uma aula experimental. Aí essa aula experimental, eu tive que... Foi meio burocrático, mandaram ir para uma sala do escritório da academia. Aí eu fui fazer essa aula. Estava querendo dar um BO lá, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Entrei na academia. Já fui direto para o setor de gravar. Na realidade, foi uma gravação assim, entre aspas. As pessoas que estavam gravando, ninguém sabia que aquilo ali estava sendo gravado. As gravações, para vocês verem, foram feitas de celular. Como os que estavam gravando, era como se fosse um aluno, estivesse lá também gravando disfarçadamente. Eu cheguei num certo rapaz, fiz um convite para ele. Você pode revezar comigo? Infelizmente, eu tive que fazer isso, essa pequena maldade. Como eu sou pequeno, eu fiz uma pequena maldade. Aí ele estava fazendo uma carga lá com 30 quilos de cada lado, que dá 60, mas a barra, baseadamente, foi para 70. Perdão, o meu tempo está acabando, mas eu não posso ficar sem falar. Eu quero, me perdoe, o senador Romário. Pode falar, meu. Essa barra, tudo 70 quilos. Aí esse rapaz falou, eu sou fisiculturista, não posso fazer isso. Eu falei, mas vamos lá. Ele morreu, ele fez algumas repetições, mas infelizmente teve que parar. Aí eu finalizei com 130, 140 quilos na barra. É o que eu tenho para falar. O nanismo, ele não tem... Onde você quer chegar, você não desista. Que você vai chegar até o fim, igual o seu Gabriel. Do jeito que o Dr. Romário teve muito talento no futebol, estou te falando que você também vai ter. Basta você querer, tá bom? Desde já, eu agradeço a oportunidade, todos vocês. Obrigado. Obrigado, Luciano.
Passo agora a palavra ao senhor Marlon Nogueira. Obrigado, senador. Eu cumprimento, e na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os servidores, assessores, funcionários dessa casa. Cumprimentar o senador Ronaldo Caiado, que tem honrado o Estado de Goiás, de onde eu venho. Como lembrou o senador Romário no início, sendo um senador aguerrido aqui nessa casa. Cumprimentar a ministra Laurita Vaz pelo carinho da presença, é uma honra ter a senhora aqui conosco. E todos os demais presentes, pedir desculpa pelo plenário cheio, nossa família é um pouco grande, senador, então... Mas eu não poderia deixar de abrir, assim, pegando a deixa do senador Romário, né, para dizer o seguinte: a gente está aqui hoje para discutir uma estratégia de combate ao preconceito contra as pessoas portadoras, contra as pessoas com nanismo. E esse preconceito vem da interpretação que a gente faz da diferença. A gente tem um entendimento acerca da diferença que faz com que nós, sociedade, tenhamos preconceito. E é curioso como essa mesa está montada, porque a gente às vezes tem preconceito porque leva a diferença para um caráter absoluto. Mas a diferença é sempre muito relativa. Dá uma olhada para essa mesa, e já que o senador Romário se excluiu dos caras grandes, vê quem é o diferente Só você aqui que não é, não. O diferente aqui sou eu hoje. Não é isso? Então, e é curioso também que a pessoa que está liderando isso aqui nessa casa seja alguém a quem nós nos acostumamos, durante a brilhante carreira que teve como jogador de futebol, a chamar de baixinho. Só que a gente chamava o Romário de baixinho com carinho, com amor. E os baixinhos, outros aqui presentes, nem sempre recebem essa palavra com tanto carinho, com tanto amor. É disso que a gente está falando. O que nós estamos trabalhando, e agora eu falo como representante dos pais, o que as nossas famílias se empenham em fazer é buscar uma transformação do entendimento da nossa sociedade acerca do nanismo. Porque, como eu disse, o preconceito vem quando nós levamos a diferença para o campo do absoluto. E quando a gente leva essa diferença para o campo do absoluto, a gente tende a tratar isso de forma excludente. Na nossa sociedade, muito orientada pela tradição judaico-cristã, nós temos no livro de Gênesis, na Bíblia, por exemplo, a história da Torre de Babel. Muitos aqui já devem ter ouvido falar. O que foi a história da Torre de Babel? Diz a Bíblia que, num determinado momento, os homens resolveram fazer uma torre que chegasse até o céu. E, naquela época, as construções eram feitas com pedras. E pedras têm tamanhos diferentes. E as pessoas entenderam, os homens entenderam, que, ao invés de usar pedras, eles usariam tijolos. E tijolos têm tamanhos iguais. Os homens abandonaram uma característica natural de utilização de pedras, cujas diferenças não são absolutas, mas relativas, porque há determinados espaços numa construção que você só preenche com pedra pequena, e passaram a utilizar para a construção daquela torre tijolos feitos de maneira padronizada, todos eles iguais. Mas quem já acompanhou uma construção civil com tijolo vai entender que quando chega num determinado local de uma parede, quando você tem um determinado buraquinho na parede, pode ser que você não tenha um tijolo na exata medida para tapar aquele buraco. E aí você vai pegar o tijolo, quebrar o tijolo para tampar aquele buraco. E às vezes você erra na medida da quebra, você tem que encher de massa. Ou seja, quando o homem quis levar a diferença para um campo absoluto, ele excluiu algo que resolveria a tarefa dele. Ele excluiu a utilização de pedras, e pedras têm tamanhos diferentes. Também na Bíblia, em Gênesis, a gente vê a Bíblia relatando que Deus criou o homem e colocou o homem no jardim. E o que é um jardim, senão o espetáculo da diferença? Um jardim só é jardim porque tudo que existe lá é diferente entre si. Se as plantas de um jardim fossem iguais, aquilo não seria um jardim, seria uma lavoura. Seria uma plantação de soja, de milho. No entanto, porque ali tem rosas, tem
cravos, tem grama, tem árvores, aquilo é um jardim. E mesmo as rosas são diferentes entre si. Então, a diferença é relativa. Hoje eu aqui sou diferente. Eu e o senador somos os diferentes. E está tudo certo. Está tudo certo. Nós temos a nossa experiência com o nanismo, e como foi dito aqui no início pela Kênia, o nanismo acontece em famílias comuns. Uma pessoa alta como o senador Ronaldo Caiado poderia ter sido pai de uma pessoa com nanismo, porque, na origem, é uma mutação nova. E a gente recebeu essa notícia. O Gabriel é nosso primeiro filho, nós temos mais 2, o Fernando e a Laura, somos pais de 3 filhos. E, para nós, mexeu muito quando a Kênia mencionou que a forma como essas coisas são comunicadas é uma forma muito dura, porque o médico virou para a gente e comunicou de forma muito ríspida, seca: seu filho é anão. E não tem nada que a medicina possa fazer por ele, desse jeito. E para a gente foi uma tragédia. Oi? Depois a gente é Samuel, né, amor? Mas para nós foi aquela experiência traumática de receber a notícia dessa forma. Mas a gente veio aprendendo ao longo do tempo e hoje a gente entende que esse momento aqui é a convergência na história de toda a caminhada que a gente teve até aqui nas nossas vidas, minha esposa e eu. Tenho certeza que ela pensa igual. Porque quando a gente recebeu o Gabriel, a gente entendeu que em algum momento a nossa função, a nossa tarefa, o nosso papel seria apoiar essas pessoas tão queridas nessa luta e nesse desafio. Então, a diferença, meus queridos, é relativa. A diferença não é absoluta. E nós precisamos trabalhar juntos para transformar o entendimento, a consciência desse país acerca dessas coisas. Porque, senador Romário, num país em que as pessoas com síndrome de Down não são mais chamadas de mongóis, mongoloides, as pessoas portadoras de alguma deficiência motora não são mais chamadas de aleijados, mas de cadeirantes, as pessoas com nanismo ainda são tratadas por anões. E anão, como diz o Luiz, não é uma palavra feia, mas a forma como a gente fala anão é. Quando a gente usa anão, no nosso coração, no fundo, nós estamos falando de uma forma jocosa. Nós estamos falando da pessoa que toma torta na cara em programa de televisão, do palhaço de circo, como o Vanderlei lembrou. Nós estamos falando de algo que nos faz rir e a gente esquece que são pessoas cujas diferenças não são absolutas, são relativas. Quando eu estava começando a sessão, senador, antes de entrar, eu fui numa cozinhazinha que tem ali no fundo, bem pequenininha, tomar um café. E o Benedito, que nos atende, que diz que está aqui desde a época do presidente Figueiredo, né, Benedito? Pediu, falou: seu amigo, você que é grandão, pega uma xícara que está ali em cima para mim. Então, talvez a minha diferença de ser grandão permitiu que eu pegasse a xícara, mas se eu fosse do meu tamanho e fizesse a função do Benedito, eu quebraria aquela cozinha inteira, porque ela é muito pequenininha. Então, essas coisas, elas têm que entrar no nosso coração de forma a mudar o nosso entendimento. E é disso que a gente está falando. Então, o tamanho de uma pessoa não pode ser medido pela sua estatura. O tamanho de uma pessoa, o tamanho de um ser humano, tem que ser medido por coisas invisíveis, por aspectos subjetivos. Então, qual é o tamanho da nossa ética? Qual o tamanho do nosso compromisso, da nossa responsabilidade? Qual o tamanho do nosso empenho para lutar contra o preconceito? Qual o tamanho do nosso amor, da nossa caridade? Os tamanhos que importam são os tamanhos subjetivos, invisíveis. Os tamanhos das coisas visíveis são muito pouco importantes. E a gente aprendeu isso com o Gabriel, né, Gabriel? A gente aprendeu isso com você, meu filho. Porque quando você nasceu, você nos ensinou a relativizar as diferenças, entender que cada um tem uma função, cada um tem um papel. Quando a gente recebeu a notícia que você vinha ao mundo, a gente recebeu com muita alegria, mas com
surpresa, temor, era algo desconhecido. E quando você nasceu, e você também, e quando você nasceu com aquelas bochechinhas rosadas, lindas, maravilhosas, a gente aprendeu que a gente tinha uma missão nesse mundo, que é ajudar pessoas como você. E a gente sabe que você sofre quando seus amiguinhos te chamam de anão, quando seus amiguinhos te chamam de baixinho, quando seus amiguinhos te chamam de nanico. Mas a gente está aqui, meu filho, para te ajudar a fazer com que a sua geração, daqui em diante, não sofra mais essas coisas. Tá bom?